Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, verso de número 8. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela coragem e a determinação que você encontrou para estar aqui nesta noite. Porque não é fácil. Não é fácil. Todos acharam? Sim ou não? Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Vamos, leitor da igreja, agora? No 3, vamos lá? Sim ou não? Vamos lá? Então vai. 1, 2, 3. Glória a Deus. Vou pedir para o André trocar a versão, colocar a versão atualizada que eu uso sempre. Feche os teus olhos. Vamos orar a Deus. Pai bendito, Deus amado, estamos diante da tua presença nesta noite porque nós entendemos a importância deste lugar. É neste lugar que somos doutrinados, é neste lugar que nós ouvimos a tua santa palavra. E ela, Senhor, é tida como uma espada que corta dos dois lados, e ela tem o poder de penetrar no lugar mais profundo do ser. Pai, que nesta noite a tua palavra, Senhor, venha ferir, venha descortinar, venha trazer clareza para as nossas mentes de tudo aquilo que está acontecendo neste exato momento, Pai, no mundo invisível, espiritual, aonde os nossos olhos carnais não estão alcançando, mas que é tão real como este natural que nós estamos vendo. Que o teu nome seja louvado, o teu nome seja engrandecido, porque o Senhor é maravilhoso. Amém e amém. Amados, neste exato momento em que você está tomando o teu assento, acabou de ler a palavra de Deus, existe uma batalha espiritual, existe uma guerra espiritual acontecendo neste exato momento. Então quero pedir em nome de Jesus Cristo que toda atenção agora seja pouca, toda atenção nos próximos minutos seja de verdade voltado para a palavra de Deus, voltado para o que Deus vai falar aqui neste lugar. A verdade expressa neste texto é que a igreja tem um inimigo. Ela tem um inimigo. A gente vendo ou não, a verdade expressa nesse texto é que a igreja tem um inimigo. E não é um inimigo qualquer, não é um inimigo que ataca você de uma vez e acaba com a tua história, não. É um inimigo que usa de estratégias. É um inimigo que, antes de concretizar o seu ataque final, ele prepara o terreno. Ele prepara um ambiente, de forma que você não consegue escapar. De uma forma que você não consegue se defender. Falar de batalha espiritual para você que já é crente, para você que é batizado nas águas, que já aceitou Jesus, que ler a Bíblia, não é algo tão difícil, não é algo tão complicado, porque eu tenho certeza que você, como eu, é alguém que também sente os resultados do mundo espiritual no seu corpo, na sua mente, na sua casa, na sua vida, sim ou não? Literalmente a gente sente as influências de um mundo espiritual na nossa vida.
Porque não tem como você explicar algumas coisas que você sente. Não tem como você explicar algumas coisas que você acaba vivendo cotidianamente. Você fala, cara, que negócio é esse? Não tem explicações naturais para algumas coisas. Pelo menos comigo é assim. Porque muitas coisas que nós sentimos no dia a dia, na nossa alma, na nossa carne, eu, por exemplo, não consigo encontrar explicações. Eu não consigo. Às vezes, do nada, o nosso humor muda. Assim, você pode falar alguma coisa. Mas do nada, de repente, você começa a sentir um ódio, uma inquietação, um desejo de não chegar na tua casa, de não relacionar com ninguém. Não tem como explicar. São as enfermidades que aparecem no nosso corpo, que por melhor que seja o teu convênio, a medicina fala, não sei. Alguns falam, vai procurar Jesus, porque a gente não tem mais nada para fazer. Tudo isso é uma manifestação do mundo espiritual, é uma guerra espiritual. Então vamos ver aqui o que a Bíblia diz a respeito desse mundo invisível que é sentido no nosso dia a dia. O que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos lembrar que 1 Tessalonicense, por exemplo, capítulo de número 5, verso de número 23, o texto diz assim: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Espírito, alma e corpo de vocês sejam o que, igreja? Conservados, cuidados, para um dia que está marcado, que é a vinda do nosso Senhor Jesus. Eu aprendo com isso uma coisa muito importante. Nós somos muito mais invisíveis do que visível. Nós somos muito mais, Pedro Joaquim, invisível do que visível. Muito mais espiritual do que carnal. Temos um espírito, temos uma alma, e a parte material é só uma. Quem está entendendo? Só que a verdade é que a gente se preocupa muito mais com o visível do que com o invisível. Muito mais com o externo do que com o interno. A gente cuida mais daquilo que é corruptível, que vai para a terra, que vai ser comido pelos bichos, do que aquilo que a Bíblia diz, precisa ser conservado santo, irrepreensível, para o grande dia do Senhor Jesus. Por isso tem muita gente bonita, ninguém tem que andar feio, mas toma cuidado, que você é mais invisível do que é visível. Tenta dosar essa chapinha, essa maquiagem com a tua vida espiritual. Porque não adianta estar lindo e irrepreensível pelo lado de fora e só a casca da barata pelo lado de dentro. Só o caramelo pelo lado de dentro. E esse cuidado todo, pastora, com o material, é porque nós fechamos os nossos olhos para o espiritual. Nós fechamos os nossos olhos para o espiritual. A gente está aqui para poder ter a nossa mente aberta sobre algumas coisas, sim ou não? Jesus sempre nos ensinou que Satanás trabalha na escuridão. O diabo age no oculto. Não é à toa que a religião que ele é rei se chama de ocultismo. Ao contrário de Jesus e ao contrário da igreja. Jesus sempre foi claro, sempre trabalhou a luz. Por isso ele disse, vós também sois o quê? A luz. E não se escondam, porque vocês têm a obrigação de trazer clareza para este mundo tenebroso, para este mundo de escuridão.
O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo de número 6, estão comigo? Verso de número 12. Ele fala a respeito de uma guerra que é travada no mundo espiritual, neste capítulo. Ele diz, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades, contra dominadores de um mundo tenebroso, escuro. Olha onde eles estão. Contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É por isso que muitas vezes você quer orar e a oração não vai. Não é uma batalha que está na luz. É uma batalha que é oculta, está no escuro. É uma guerra contra um príncipe. Príncipe fala de reinado. Ele não tem um reinado para fazer um reinado paralelo a Deus. Não, não. O reinado dele é para impedir com que a igreja alcance o objetivo determinado para Deus, por Deus. Ele não quer levar você para o reino dele, porque ele não tem reino. Ele não vai reinar em lugar nenhum. Mas há uma organização no mundo espiritual para te dar rasteira, para acabar com a tua vida, para destruir a tua vida. Então a igreja precisa saber que ela está aqui porque ela está enfrentando uma luta, há uma guerra, há uma batalha, e essa batalha é contra principados, é contra potestade, dominadores de um mundo escuro. Veja, o inimigo que nós enfrentamos e que neste momento está lutando contra a tua vida, contra a tua espiritualidade, contra a tua salvação neste momento, ele é organizado, ele trabalha junto, ele trabalha em unidade para destruir a igreja de Jesus, porque ele sabe que eu não sou igreja sozinho. Eu não sou igreja sozinho. Ou eu estou na unidade, ou eu estou... Ele sabe disso. Aliás, o único exército que luta contra si mesmo somos nós. O único exército que aponta as armas para si mesmo, para o próprio corpo, é a igreja de Jesus. Que fere o próprio corpo é a igreja de Jesus. É um tal de irmão falar mal do outro, é um tal de apontar. É o único exército que pega as tuas armas e aponta para a própria cabeça. O diabo trabalha junto, unido. Por isso que Jesus disse, um reino dividido. E quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, ele diz assim, fiquem atentos. Porque o Deus deste mundo, irmãos, existe um Deus de letra minúscula que reina neste mundo, que é Satanás. Paulo diz assim, cegou o entendimento das pessoas. E para que ele cegou o entendimento das pessoas? Para que as pessoas não entendam a luz da palavra, não entendam a pregação que nesta noite, por exemplo, está sendo feita aqui. Cegou. Você não vai entender nada. Neste exato momento, há demônios trabalhando para você não entender nada, para você não receber nada, para você sair daqui mais vazio do que você entrou. Porque é o trabalho dele, e ele faz bem. Ele faz bem. E muitas vezes, meu irmão, não é o pregador que é ruim. É você que não deixou a palavra entrar. É você que não deixou a palavra entrar. A palavra é liberada do altar, mas o teu coração está preso. Cega o entendimento das pessoas. Aqui não tem. Porque a gente grita bastante, o louvor é muito alto. Mas você já viu alguém dormir no culto? Você já viu alguém no dia da pregação, na hora da pregação, sentir uma sonolência, beber água que nunca bebe 1 litro em casa, no trabalho, mas na igreja... Não questiona a cena da Netflix, mas questiona a palavra que é pregada. Não, o que é isso? O que é isso? É uma guerra. O que é isso? Paulo disse,
O príncipe deste mundo está cegando o entendimento dos crentes, das pessoas, para que ouçam e não entendam nada. Se não entender nada, para que veio fazer aqui? Irmãos, o diabo sabe, é um culto de batalha espiritual, que se esta palavra é pregada aqui, por um ministro, do Evangelho de Jesus Cristo, entrar no teu coração, a tua história muda, a história da tua família muda, a sua vida muda, as pessoas vão te respeitar, as pessoas vão te procurar, e você vai ser um canal para poder mudar a vida de outras pessoas. Ele sabe disso, por isso ele fala: eu preciso cegar o entendimento. Ele sabe, Gabi, que se essa palavra entrar no teu coração, você muda, eu mudo, e eu transformo a vida de outras pessoas também. Aí você começa a perceber, presbítera Verônica, o porquê que ele procura cegar o entendimento. Por quê? Porque ele não quer que você participe do culto, ele não quer que você venha para o culto, ele não quer que você participe de mentorias do teu líder, do teu pastor, ele não quer que você ouça a palavra e aplique no seu dia a dia, ele não quer. Porque a palavra é aquela espadinha pequena que o soldado romano usava. Ela é curta, mas quando ela entra, ela corta dos dois lados. Quando ela entra, ela produz resultado. Ela é a arma e a ferramenta que mata as obras todas de Satanás. Mas se cegou o entendimento. Um dia Jesus, Leandro, presbítero, pegou 70 homens e falou assim: vão, entre nas aldeias e preguem sobre o meu nome. Lucas 10, capítulo de número 17, diz que estes homens voltam. Presbítero Nelson, quando esses homens voltam, eles voltam cheios de alegria. A Bíblia diz que eles voltam radiantes. E eles disseram: Senhor, em teu próprio nome os demônios submeteram a nós. Irmão, só tem uma forma do diabo te obedecer: é no nome dele, é no nome de Jesus, é no nome que está acima de todos os nomes. Não adianta esta falácia idiota que a maioria das igrejas usa: eu ponho debaixo dos meus pés. Não, você põe debaixo dos pés de Jesus. Eu amarro. Não, você não amarra nada. Quem amarra é a palavra, é o nome de Jesus. Aí Jesus respondeu: rapaz, de fato, eu vi Satanás descendo como um relâmpago do céu. Cara, isso aqui é lindo, porque Jesus estava dizendo assim: vocês não viram, só sentiram alegria, mas eu vi, enquanto vocês usavam da minha palavra, pessoas naquela aldeia sendo libertas. Porque ele caía, quando vocês pregavam, ele caía. Quando vocês falavam do meu nome, demônios caíam. Tem gente que já está entendendo, mas que não entendeu nada ainda. Você precisa não permitir com que o demônio segue o teu entendimento, porque é isso que destrói ele. É a palavra, é a palavra. E ele sabendo, ele vai fazer de tudo, para você não vir para o culto, para você não assumir um lugar na obra de Deus. Por quê? Porque quanto menos trabalhador, mais pesado fica a obra, e quanto mais pesada a obra, mais lento ficam os passos de quem está trabalhando. Aí vem Jesus no verso 19 de Lucas 10 que nós lemos, dizendo assim: ó, por isso que eu te dei para vocês poder e autoridade. E esse poder e autoridade, vocês vão pisar na cabeça de cobras e escorpião, sem sofrer absolutamente nada. Mas aonde vem o poder? Da minha mão? Do meu pé? Eu piso na cabeça dele quando eu uso essa autoridade, quando eu uso essa palavra, quando eu tenho entendimento desse negócio. É ele que faz Satanás cair por terra. É por isso que ela é chamada de espada. Espada. E aí o inimigo, pastora, faz de tudo para me ver longe dessa espada. É o WhatsApp,
É as redes sociais, é a novela, é a Netflix, é isso, é aquilo. E cada vez mais nós vamos ficando longe da espada. Cada vez mais longe e se tornando mais presas fáceis de Satanás. Porque sem espada, o diabo tem um objetivo, Brian: te espalhar. Te espalhar. Eu vou te espalhar. Eu vou espalhar a igreja de Jesus. Jesus conta uma parábola. E nessa parábola ele diz assim: um pastor tinha 100. Uma se perdeu, saiu, fugiu. E ele deixa as 99, cada um de um lado, juntas, unidas num só lugar, num só aprisco. Porque o diabo, ele sabe que quando a gente está unido, quando a gente está no mesmo propósito, quando a gente está no mesmo lugar, no mesmo pensamento, dificulta a ação dele. Por isso o bom pastor falou: eu vou deixar todas juntas. São fraquinhas, são meio débeis, mas eu vou deixar todas juntas, porque a unidade faz a diferença. A unidade faz a diferença. A unidade dificulta o propósito dele. E o apóstolo Pedro, ele era alguém que tinha experiência neste assunto. O apóstolo Pedro, depois de 30 anos, quando escreve essa carta, a primeira carta, ele era alguém que tinha experiência nesse assunto. Ele tinha uma bagagem para escrever o que ele escreveu. Lembra do episódio lá de Cesareia de Filipe? Onde Satanás usa a boca de Pedro para falar com Jesus? Quem lembra dessa história? Mateus 16, coloca aí, André. Verso 23, o texto diz que Jesus, voltando-se para Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás. Isso foi para Pedro. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas. Então Pedro aqui sabia da existência de uma batalha espiritual, sabia disso? De uma guerra espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque 2 versos antes, Pedro havia dito para Jesus: você é o Filho de Deus. 2 versos depois, a mesma boca que falou: você é Filho de Deus, cujo Deus, o próprio Jesus falou, isso não foi revelado por homens, foi revelado pelo próprio Deus. 2 versículos depois, o mesmo Pedro que falou que ele era Filho de Deus, o diabo tenta impedir, pela boca de Pedro, que Jesus cumpra o propósito. Por isso ele fala: seja sóbrio, seja vigilante, porque um dia você é usado por Deus, mas se você cochilar, se você não vigiar, no outro dia você vai ser usado pelo diabo. Por isso ele diz em 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 8, ele alerta a igreja a respeito de uma guerra: sejam vigilantes, sejam sóbrios, porque o inimigo de vocês não é um inimigo bobinho. O inimigo da igreja não é um inimigo vacilão. Pedro diz, ele alerta a igreja dizendo: o inimigo que vocês, eu vou usar a figura de um leão, alguém que usa de estratégia, que é especialista em estratégia. E falar para nós, irmãos, de leão não é uma coisa muito comum, porque não tem leão no nosso meio, não é comum. Mas quando você vai estudar acerca deste animal, deste bicho, a qual o Pedro usou aqui como símbolo de Satanás, você vai perceber que ele não é o maior dos animais, mas ele é o quê? O rei. Quando você lê um pouquinho sobre a história do leão, Evelyn, você vai ver que o leão não é o mais veloz de todos os animais, mas assim mesmo ele é considerado o quê? O rei. Aquele que domina, aquele que tem domínio sobre todas as coisas ali na selva. Por quê? Porque ele é mestre em estratégia. Ele não precisa ser o maior, ele não precisa ser o mais rápido. E Pedro assemelha
Satanás a um leão. Alguém que usa de estratégia para despedaçar a igreja, para despedaçar as pessoas. Como é que um leão age, irmãos? Presta atenção. Ele nunca age sozinho. Ele sempre está agindo. É as leoas e os leões, sempre juntos. Sempre juntos. A mesma coisa é Satanás, sim ou não? Ele vem sozinho? Ele está sempre com a legião. É a mesma coisa, por isso que Pedro fez a figura de um leão. E quando ele não vem com legião, ele usa pessoas. Quando ele não vem acompanhado de demônios, ele vem acompanhado de pessoas. Ele usa pessoas. Outra característica do leão, vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? A outra característica do leão é o seu rugido. Quando você vai ler sobre esse rugido, diz que 9 quilômetros pode ser ouvido. E quando os animais ouvem esse rugido, um pânico é estabelecido no meio animal. E quando vem o pânico, o que acontece? Puf, os animais se espalham. Ele usou o leão, ele usou o rugido. Ele é estratégico. E quando ele grita, normalmente, eu notei aqui algumas coisas que talvez Satanás hoje possa estar utilizando contra a tua vida, para acabar com o teu casamento, para acabar com o teu ministério, olha para mim, para acabar com a tua saúde, para acabar com a tua família, a tua vida profissional, para acabar com a tua alegria. Porque muitas vezes é assim, ele está agindo, ele está trabalhando, presbítera Juliana, e a gente não está percebendo. A gente está fazendo carinho às vezes no leão. A gente está dando comidinha às vezes para o leão. Por exemplo, quando ele vai atrás da sua presa, ele sempre se posiciona em um lugar estratégico. Ele não fica em qualquer lugar. Ele tem um local estratégico. E que local que é esse? É um lugar onde ele fica, onde ele possa ver tudo a clara. Onde ele possa observar tudo sobre a nossa vida. Tudo, tudo, tudo. É por isso que Paulo diz em Efésios 12 que ele está onde? Numa posição estratégica. Das regiões celestiais. E ali ele observa tudo. O que você fala, o que você faz, o que você olha. Tudo. Tudo. Ele está em um local de posição espiritual. E de olho. De olho em mim, de olho em todos. E um ponto estratégico dele é muitas vezes usar mentira como se fosse uma verdade. Você já reparou que às vezes você tem na sua cabeça que estão falando de você, mas não estão falando? Porque esse sentimento espalha. É um sentimento de falar assim, mas eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que ela. Por que ela está ali fazendo e eu não estou fazendo? Aí cria dentro de mim um sentimento de rebelião. Rebelião também espalha. Ah, mas fulano chegou agora, está pregando. Fulano chegou agora, mas está cantando. Fulano chegou agora, mas está servindo água. Ciúmes também espalha. E aí cada vez mais vamos tendo pregadores no altar que não têm vida com Deus, cantores no altar que não têm vida com Deus, obreiros que não têm vida com Deus, mas têm vida consigo mesmo. Porque cantam para si mesmo, pregam para si mesmo, servem para si mesmo. E quando se percebe, é o que Jesus diz em Apocalipse capítulo número 3, sinagoga de Satanás. Isso é batalha espiritual. É o que está acontecendo neste momento. É o que o diabo todo dia, irmã Silvana, inculca na minha mente. Você pode ser melhor. Você é melhor. Sinagoga de Satanás. Quando entra ciúmes,
Quando entra divisão, quando entra vaidade, eu pego Jesus, que é o dono da igreja, e empurro para fora. Eu empurro Jesus para fora. E ele fica lá, com a misericórdia, com a graça. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Mas o demônio miserável, safado, mentiroso, cegou o entendimento. E a gente não ora, a gente não lê Bíblia, a gente não canta louvor. A playlist do nosso celular é cheia de música secular. Outra coisa que o leão gosta é de território. Território é uma das qualidades que faz ele rei. Ele gosta de território. Ele luta contra isso todos os dias da nossa vida. Por isso Paulo em Efésios 4:27, ele diz algo muito categórico, é uma frase tão curta e ele coloca um ponto, acaba o assunto. Ele diz assim: não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Por quê, pastor? Porque o que o diabo deseja é ter espaço na sua casa, é ter espaço na tua mente, é ter espaço no teu casamento, é ter espaço na minha e na tua espiritualidade. Não deem lugar ao diabo. A responsabilidade para não deixar ele ter espaço na minha mente, na minha casa, no meu ministério, na minha espiritualidade não é de Deus, é minha responsabilidade, é responsabilidade individual da igreja. Por quê, pastor? Porque se ele tiver espaço, meu irmão, ele reina, ele domina, ele põe pânico, ele põe o terror, ele destrói, ele despedaça. Irmãos, corpo de obreiro mais bem preparado da história da igreja, chamado corpo de obreiro de Jesus Cristo, mais bem preparado. O mentor era fantástico, era o próprio Deus, e o diabo encontrou espaço dentro daquela igreja. Agora olhe para mim, pasme e perceba o que está acontecendo no mundo espiritual neste exato momento. Se ele encontrou espaço na igreja, onde Jesus era o pastor, aqui na terra, no ministério, no corpo de obreiro, nos 12 apóstolos, você acha que ele não está encontrando espaço? João 13:2 diz isso, é Bíblia, não é história do pastor. 13:2, o texto diz o quê? Que durante tendo o diabo o quê? Irmãos, só entra o que eu permito. Só entra o que eu aceito. Ele colocou, tinha brecha. E quando tem brecha, ele falou: você vai trair Jesus. Judas deixou o diabo entrar, encontrar espaço no seu coração. Você entendeu como que ele age? Territorialmente? Primeiro ele procura o quê? Espaço. Ele quer encontrar espaço na sua juventude e acabar com ela. Ele quer espaço na sua espiritualidade, no seu ministério, na sua casa, no seu casamento e acabar com o seu casamento. Sua vinda aqui não é impor a mão na tua cabeça e falar: sai, capeta. É para você fechar as brechas e não deixar com que ele encontre espaço em você e destrua aquilo que você conquistou com tanta dificuldade. A gente não percebe, mas talvez, irmãos, ele encontrou espaço no coração do seu marido, da sua mulher, do seu filho, da sua mãe. Encontrou espaço. E aí você percebe por que tantas brigas. Você ama a tua mãe, você ama o teu pai, você ama o teu filho, você ama o teu esposo, você ama a tua sogra, você ama todo mundo. São pessoas que você dá a vida por elas, mas você não consegue mais ter relacionamento, porque ele encontrou espaço. E quando ele encontra espaço, o que ele faz? O que ele faz? Ele espalha. Ele espalha, porque ele põe terror. Aí eu não sei por que tem tanta briga na minha casa. Não dê lugar. Ele está encontrando espaço no que você fala, do jeito que você age, do jeito que você trata. Espaço. Aonde que a serpente ficou? Lugar estratégico. Vou ficar perto da árvore. Porque eu sei que Eva
Cuidado com o proibido, meu irmão. Cuidado com o proibido, meu irmão. Porque o proibido sempre aguça aquele... O proibido destruiu o casamento de Eva. Destruiu a família de Eva. Acabou com a comunhão. Cuidado. O que Deus falou para não tocar, não toca. O que Deus falou para você não olhar, não olhe. O que Deus falou para você, não ponha. Não ponha. E aí Pedro vem e diz: sejam vigilantes. Sejam sóbrios. Tipo assim, acordem, vocês estão numa guerra. Não é um morango, como dizem por aí. Ele quer destruir o que você conquistou. Irmãos, nosso ministério é tão importante, é tão difícil você consolidar o ministério, consolidar uma família, consolidar uma vida profissional. E aí de repente você dá espaço e deixa ele vir acabar com tudo. Este culto nesta noite é Deus marcando com a igreja para dizer: por trás deste cansaço espiritual, por trás dessa fadiga, por trás dessa vontade de não servir a Deus, de não vir para a casa de Deus, de não ter vontade de voltar para a tua própria casa, tem uma movimentação do inimigo para trazer desânimo para você e você não está percebendo. Essas 4 semanas do mês de julho, meu irmão, você não tem ideia do quanto eu... Tem um inimigo trabalhando para acabar com a espiritualidade de ministros aqui neste lugar. Tem um inimigo trabalhando para acabar com a espiritualidade de pastores neste lugar, de obreiros neste lugar, de intercessores, de cantores, de quem serve neste lugar, de membros desta... Há um inimigo trabalhando, é por isso que ele falou: faça um estudo sobre batalha espiritual, porque eles precisam enxergar e ver que tem alguém querendo cegar e acabar, colocar pânico. Você acredita nisso? Há uma armadura de Deus espiritualmente aqui, a qual Paulo diz: tome, a qual Pedro diz: tomem toda esta armadura, irmão. Eu venho como homem de Deus te falar nesta noite: o diabo não vai tocar no teu casamento, o diabo não vai tocar nos teus filhos, o diabo não vai tocar na tua espiritualidade, no teu ministério, nos teus negócios, não vai tocar. Por quê? Porque você está em um lugar estratégico. Não, você está debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Você está em um lugar estratégico? Não, você está em Cristo Jesus. E estando em Cristo Jesus, você pode dizer: mil cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. A minha casa vai permanecer de pé, o meu ministério vai permanecer de pé, porque eu não estou no lugar estratégico, eu estou em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. E depois de ganhar território, ele agora começa a identificar, presbítero Leandro, aqueles que são mancos. O leão, depois que ele pega o território, ele começa agora a identificar as presas que são lentas, as presas que são vagarosas. É a mesma coisa, Satanás, após pegar o território dentro da tua casa, da tua mente, no teu coração, ele começa agora, no meio da igreja, observar quem está devagar na oração, quem está devagar no devocional, quem está devagar na espiritualidade. Porque eu não sei que desgraça é essa. Desgraça é algo sem graça, não é palavrão. Não tem graça. E eu não sei que negócio é esse que a igreja colocou na cabeça que pode andar sozinho. E não é porque é forte, não é porque é cheio de Deus, é porque não concorda com fulano, não concorda com Beltrano, não concorda com o líder, não concorda com o pastor, não concorda com o irmão, não concorda.
E aí quando Satanás percebe, o leão percebe, que esse que está sozinho, se isolando, que não consegue firmar no louvor, que não consegue firmar na portaria, que não consegue firmar nos kids, que não consegue se firmar na intercessão, que não consegue se firmar no evangelismo, não consegue se firmar na pregação da palavra, o que ele faz? O que ele faz? Ele fica só de olho. Olha lá, o Mauro está devagar. Olha lá, ele está se isolando do rebanho, ele está saindo de perto de todo mundo, ele é o mais vagaroso. Fica de olho no Mauro. Posso falar uma coisa como pastor? Cuidado com o teu momento, o teu período de fragilidade. Todos nós temos um período de fragilidade, mas toma muito cuidado com esse período de fragilidade. Aquele período que você sai da igreja, de um culto como esse, chateado com o teu irmão, que não te deu uma simples paz do Senhor Jesus. Cuidado com isso. Aquele dia que você sai da igreja, chateado com o teu pastor. Cuidado. Isso não é algo normal, é um perigo. Tem alguma coisa por trás disso. Um dia Jesus levantou a mão e falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E se tem uma coisa que a palavra nos ensina a aprender com Ele, é suportar as ofensas. É suportar as ofensas, meu irmão. É suportar. Você nunca vai ver Jesus na Bíblia indo para o monte, chorar, reclamar, porque foi ofendido. Tem na Bíblia? Jesus interrompendo a missão, o chamado, o ministério, porque ele foi ofendido? Ah, pastor, Jesus era Jesus, Jesus não era... Oh, meu irmão, você acha que Jesus não era ofendido por andar com leprosos? Por andar com pecadores? Que tipo de rei é você, Jesus? Que anda com esse tipinho de gente, que toca nesses imundos? Você não é rei, coisa... Jesus era ofendido, sim. Jesus era ofendido, sim. A Bíblia diz, não sei aonde, na Bíblia, que quando ele curava, apontava um dedo na cara dele e dizia assim: você cura pelo poder do Satanás, você é um falso profeta. Isso ofende ou não ofende? Sim ou não? Mas a Bíblia não diz que Jesus foi para o monte chateadinho, ofendidinho. Por quê? Porque ele tinha foco. Ele entendia que a missão dele não era um parque de diversão. Era uma guerra que começou com 40 dias e 40 noites, sendo afrontado por Satanás, mas todas as vezes que o Satanás falou, agora eu te pego, ele falou, está aqui uma espada bem pequenininha. Porque está escrito. Eu imagino Jesus, os amigos, os parentes, os vizinhos dizendo assim: será que você foi gerado pelo Espírito Santo mesmo ou sua mãe? Eu imagino. Eu imagino. Coloca aqui, André. Não, estou falando da Bíblia. Guarda o seu coração para o diabo não entrar. Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12. Verso de número 2. Olha o que diz o texto. Olha o que o escritor disse: olhando firmemente para o autor e consumador da sua. Quem é? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou, sem se importar com a... Algumas traduções diz também ofensas. E agora está sentado à direita do Pai todo. Isso mostra que Jesus não deixava as afrontas de Satanás, as afrontas das pessoas entrar no coração dele. Por isso o escritor diz o quê? Olhem firme para quem? Quer vencer o inimigo? Não precisa olhar para o pastor não. Não precisa olhar para o seu líder não. Mas olhem para Jesus e aprendam com ele. Aprendam com ele. Irmãos, olha para mim.
Agora é um tal de agenda, né? O que você está fazendo? Estou marcando na minha agenda. Esse dia conversando com alguém, está marcando o quê? As afrontas. Irmão, tem coisa que não dá. Não dá, Alexandre. Estou marcando as afrontas, o irmão falou. Ah, irmão, vocês sabem que é a ceia de Dona Arlinda. Eu falo, ainda mais ficando mais velho. Eu falo, irmão, pelo amor de Deus, crente não marca afronta. Crente marca na agenda as promessas de Deus e glorifica quando se cumpre. Marca afronta. Se está marcando, está entrando. Irmão, a gente tem que ser que nem Jesus. Jesus entrava sobre as águas, é o demônio. Curava, é o demônio. Se tivesse aquele meme de dar beijinho no ombro, Jesus fazia isso, ó. E ó, vou tocar meu barco, vou viver a minha vida. Afronta? Não, Satanás. Não. Ei. Maior é as bênçãos do Senhor para a tua vida do que as mentiras de Satanás, irmãos. Maior são as bênçãos de Deus para a tua vida do que as mentiras que Satanás fala ao teu respeito. Quem está entendendo nesta noite? Quem está entendendo, glorifica o nome de Jesus, porque maior é as bênçãos de Deus para a tua vida do que toda afronta de Satanás, meu irmão. Mas a afronta é uma estratégia que ele usa e a gente cai. Cai. Quando cai, pastor, ele fica só de olho. Ó, vai lá. Porque Pedro falou o quê? Que ele estava com onde? Quem está ao redor está o quê? Só olhando, só observando. Irmão, você não está vendo, mas ele te observa, ele me observa. Daniel, ele observa. E quando ele observa que a afronta entra, que a afronta entrou no meu coração, ele começa a falar o quê? Vai lá, demônio. Deu certinho, a afronta entrou no coração do Mauro. Deu certo. Ele está machucado. Ele está sentido. Vai lá, porque hoje ele nem vai no culto. Pode ir lá, pode ir lá. Porque o ponto fraco dele, ele não foi no culto, o ponto fraco dele é um cigarro. E ele vai pegar um, só para dar uma relaxadinha. Pode ir lá. Vai lá. A afronta entrou no coração do evangelista. Pode ir lá. Porque o ponto fraco dele, antes de ser evangelista, era uma maconha, era uma bebida, era uma prostituição, era uma balada. É assim que ele age. É assim que ele age. Ei, Jesus disse que no mundo teríamos, então guarda isso no seu coração, cabeção. Vai ter problema, vai ter afronta, vai ter perseguição, vai ter ataque do inimigo, mas Jesus disse, eu venci. Eu venci. E Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer o seguinte: vira para Satanás diante das afrontas e diz para ele assim: você não vai me desanimar na pregação. Você que prega, diga isso para ele: você não vai me desanimar na pregação. Você que adora, diga para ele: você, Satanás, não vai me desanimar na adoração. Você não vai me desanimar na santificação, na comunhão. Quem vai desanimar vai ser você e os teus demônios. Porque todas as vezes que você olhar para mim, você não conseguir ficar de pé, eu me coloco de joelhos. Eu me coloco de joelhos. Vou correr. Aí ele identifica os fracos, os mancos, os desanimados. Porque quem é espiritual vê quando está cantando desanimado, quando está orando desanimado, quando está servindo desanimado. A gente vê, a gente percebe. Porque não é algo natural, é espiritual. Vai chegando a hora do, irmãos, é um céu aberto aqui. Vai chegando a hora do culto. Ai, eu vou assistir mais um
10 minutos do futebol. E o diabo está só olhando, isso. Está chegando a hora do culto, eu vou ficar para ver a novela hoje. Na hora da palavra a gente liga a live. Tem uma série tão maravilhosa. Hoje eu não vou para o culto, eu vou ficar. Pastor, o que tem a ver isso, pastor? O desânimo vai entrando. Não vem um dia, não vem outro, não vem outro, não vem outro. E quando vê, está mancando. Está sem força. Já não está orando, não está lendo palavra, não está cantando. E quando o leão percebe o meu cansaço, e quando o leão percebe o meu desânimo, a minha fadiga, Leandro, ele chama as leoas. Ele chama os leão. O que eles fazem agora? Cerca. É isso que acontece no mundo espiritual. Ele cerca. Irmãos, você já foi cercado alguma vez por alguma coisa ruim? Aqui tinha muitas chácaras. E às vezes a gente entrava numa chácara para pegar um chuchu, uma banana, alguma coisinha quando era menino. E aí quando os donos soltavam os cachorros, o bando de 10 ia cada um para o seu lado e Deus por todos. É assim que acontece. Quando a presa percebe o cerco, existe um pânico no meio animal. Quando chega nesse estágio, irmã Fátima, em que o inimigo já fez todo o processo, agora ele está só cercando. Por isso que Pedro falou, um leão. Começa a haver um pânico no meio da igreja. Eu não sei se você já percebeu isso algumas vezes, mas em 10 anos eu já percebi muito isso. Eu não sei se no meio da tua casa, da sua família, você já percebeu isso. Que de repente está tudo tranquilo, mas começa a entrar algumas coisas, algumas brechas, a gente vai dando daqui a pouco. Aquilo que estava em paz começa a ter um pânico no meio da família, no meio da vida profissional. E às vezes a gente não entende o porquê de essas brigas no casamento. A família que a gente tanto ama não tem mais diálogo. O pânico se espalha dentro de casa, o pânico se espalha, a unidade da família, irmãos, desaparece. É o marido dormindo no sofá, é a esposa que não mais fala com os filhos, com o marido. Acaba com a unidade da família. Eu não sei porque que meus filhos foram para as drogas. Acabou a unidade. Acabou a unidade. É onde aparece o adultério, as drogas, os crimes. Irmãos, às vezes uma palavrinha de nada dentro de casa não era para causar nada. Nada. Nada vezes nada. Cria uma crise no casamento. Uma palavrinha do irmão dentro da igreja, nada vezes nada ao quadrado, cria um pânico dentro da igreja. O que acontece na família, na empresa, na igreja, quando essa palavrinha, que às vezes não tinha poder de nada, cria este pânico, se espalha a todo mundo. O marido se afasta da esposa, os filhos se afastam dos pais, na obra de Deus, os obreiros se espalham, se afastam, abandonam a obra, fecha a cara, que foi uma das observações que Deus fez a Caim. Porque a tua cara está fechada? Conserta essa cara, rapaz, porque o pecado está na porta do teu coração, e você que tem que dominar. Está descortinando o céu aqui para nós, nesta noite, Deus com a tua palavra. E aí passa a ter um isolamento dentro dos ministérios, dentro dos departamentos, no meio da igreja, há um isolamento. E tudo isso é contrário à vontade de Deus, porque você não vai ver Deus falando, se isole.
que a Bíblia diz é que vivam em comum acordo. Porque em comum acordo a igreja cresce. Em comum acordo Deus manda mais gente. É na comunhão, é no comum acordo que a igreja cresce. Mas o diabo sabe, se houver, não cresce. E aí Pedro vem, seja sóbrios. Vamos deixar bem claro aqui para Satanás, a gente não veio atrás de movimento hoje, a gente veio atrás de um culto racional. Então vamos deixar bem claro para o diabo aqui hoje, que é o nosso adversário, porque Pedro falou isso com a palavra, é o nosso, vamos deixar muito claro para ele aqui hoje, que no nosso casamento, olha para mim, que na nossa família, que no nosso ministério, apesar dos pesares, apesar das diferenças, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, a gente está unido. A gente está unido, a gente está em unidade, é marido e mulher juntos, é os filhos juntos. Satanás na caminhada espiritual, tem irmão que não pensa que nem eu, mas nós estamos espiritualmente juntos. Juntos, aqui você não encontra brecha. Isso parte de mim, parte de você. Tem irmão que não pensa como pastor, que não pensa como a liderança, que não pensa como o irmão do outro lado, que não pensa como filho, que não pensa como esposa, mas deixamos claro para você, nós estamos em unidade. Porque a tua morte é a minha morte. Se você cair espiritualmente, eu caio junto. Se meu marido fracassar, eu fracasso junto. Eu fracasso junto. Então, ao invés de se isolar, Deus marcou essa noite aqui para falar para você: nós vamos dar as mãos. Nós vamos dar as mãos. Por quê? Porque unidos nós somos mais fortes. Pode vir principado, pode vir potestade, pode vir organizações de um mundo tenebroso, mas se nós estivermos unidos, nós somos mais fortes. Quem está entendendo isso aí nesta noite? Deus nos trouxe aqui para tirar desse isolamento. O isolamento da sua casa acaba hoje. O isolamento da tua empresa acaba hoje. O isolamento da tua igreja, no teu ministério, no teu departamento, acaba hoje. O diabo quer entrar e pôr morte, porque quando ele isola, o próximo passo é matar, é despedaçar. Posso falar o que Deus me revelou para me trazer essa palavra? Porque Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que o diabo está querendo colocar você num estado de solidão. E nesse estado de solidão, você não vai cantar mais, você não vai pregar mais, você não vai firmar mais o seu pé em igreja nenhuma, você não vai firmar os teus pés na sua casa, o lugar que você reside, que você conquistou com muita oração, com muito choro, com muito trabalho. E o diabo está falando: eu vou fazer você se isolar, para depois